tudo bem com você? Então, nós chegamos agora na segunda parte desse tópico 4, derivadas, e hoje eu vou mostrar como calcular a derivada no ponto x0. Como sempre, eu vou retirar a imagem e deixar somente os slides, ok? Vamos lá? Ok, então a gente vai ver a derivada no ponto x0, o conceito, e depois vamos ver como que faz o cálculo da derivada pela definição, pelo conceito, ok? Vamos nessa. Bom, vamos entender o conceito de derivada no ponto x0. Para a gente entender a derivada no ponto x0, primeiro vamos voltar no que nós já aprendemos antes. Nós vimos que o coeficiente angular de uma reta, dados dois pontos, x1, y1 e x2, y2, ele é calculado pela seguinte fórmula. ΔY dividido por ΔX. O que é o ΔY? É a diferença do y2 menos o y1. E o ΔX é a diferença do x2 menos x1, não é mesmo? Nós sabemos que o y, na verdade, é o f de x, não é isso? O y é a função. Então, nós podemos reescrever aquela diferença ali, ΔY sobre ΔX, da seguinte maneira. ΔY é igual a f de x2 menos f de x1. Né? Já que o y é a função de x, então o y2 é f de x2 e o y1 é f de x1. Reescrevendo, nós temos aí f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Vamos avançar um pouquinho nisso aí. Olha só, nós podemos substituir o x1, y1 e o x2, y2 por x0, y0 e x e y. A fórmula, então, ficaria assim. O f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, se a gente reescrever substituindo os pontos, nós vamos ter o seguinte, ó. O ΔY passa a ser f de x, já que o x2 agora é x, e o f de x1 passa a ser f de x0, já que agora o x1 é x0. Então, nós temos que ΔY sobre ΔX é f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, ok? Pode parecer confuso, mas não é não. Nós simplesmente substituímos, ao invés de usar 1 e 2, nós estamos substituindo por 0 e o que seria o 2 é o x e o y. Bom, por que a gente fez isso, essa modificação? Para a gente chegar na definição de derivada. Chama-se derivada de f no ponto x0 e é denotado por f' de x o seguinte limite. Limite de x tendendo a x0 de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Ok? Então, observe aí que a definição da derivada depende da gente ter entendido o coeficiente linear. Então tá, como é que a gente calcula a derivada usando essa definição? Vamos lá? Olha ali, vamos deixar a fórmula ali como sendo uma cola, né? f' de x, que é a derivada da função x, ela é limite de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, quando x tende a x0. Então, vamos ver como é que a gente faz o cálculo? Nosso primeiro exemplo. Calculemos a derivada de f de x igual a 2x no ponto x0 igual a 3. Então, vamos ver como é que a gente faz isso passo a passo. O passo 1 é observar a fórmula. Então, vou repetir a fórmula aí. A derivada, que a gente chama de f' de x, é limite de x tendendo a x0 de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Ok, observei a fórmula. Qual é o passo 2? Nós vamos substituir o ponto na fórmula. Como que eu substituo o ponto? Olha ali, f de x0, na verdade, é f de 3. E o x0 é 3, ok? Porque já que nós sabemos que é no ponto x0 igual a 3, então f de x0 é calcular o f de 3. E o x0 é o próprio 3. Beleza? Fizemos a primeira substituição. Agora, nós sabemos que temos que calcular o f de 3. Quanto que é o f de 3? Olha só, f de x é igual a 2x. Então, quanto que é o f de 3?
basta substituir o 3 lá na função, olha. f de 3 é igual a 2 vezes 3. f de 3 é igual a 6. Então agora a gente pode voltar lá na fórmula, substituir f de x e f de x0. Como assim, olha? F de x está lá no próprio enunciado, é 2x. E quanto que é f de x0 ou f de 3? Nós acabamos de calcular que é o 6. Então, observe, vou repetir. O f de x é a função, que é 2x. E o f de x0, nós acabamos de calcular que é o f de 3, que é 6. Substituindo, agora sim, nós temos o limite para calcular. Olha só, o f' de x, que é a derivada, vai ser limite de x tendendo a 3 de 2x menos 6. Por que 2x menos 6? 2x é o valor de f de x. E o 6 é o f de 3. Então, isso tudo dividido por x menos 3. Então agora a gente chegou numa coisa que nós já conhecemos. Nós sabemos fazer o cálculo desse limite, não sabemos? Então vamos para o próximo slide? Bom, então o último passo é calcular o limite. Mas nós vamos ter um problema aí. Como nós já vimos antes, esse limite ele vai dar indeterminado, né? Aquele caso de indeterminação de limites. Porque se nós substituirmos o x por 3 ali, nós vamos ter 3 menos 3, nós vamos ter 0. E lá em cima vai ser 0 também. Nós vamos ter 0 sobre 0. Então é o seguinte, ó. Note que é um caso de indeterminação de limites. Então nós vamos fatorar, que nós já também aprendemos a fazer aqui na disciplina, não é? Vamos fatorar esse limite aí? Como que a gente fatora? Divide 2x menos 6 por x menos 3. Vamos lá? 2x dividido por x dá 2. Então, a gente volta multiplicando. Estou apenas relembrando como fatora. 2x vezes x dá 2x. Ele volta com o sinal invertido, menos 2x. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Como ele volta com o sinal de mais, dá mais 6. Então, olha só, dá para cortar aqui 2x com menos 2x e menos 6 com mais 6. Opa, então ficou x menos 3 e 2. Então, esse limite fatorado, como é que fica? 2, que multiplica x menos 3, dividido por x menos 3. Olha como ficou fácil. Nós podemos cortar x menos 3 com x menos 3, né? Simplificar. Sobrou o limite de x tendendo a 3 de 2. Nós dizemos que o limite de uma constante, ou seja, o limite de um número, é o próprio número. Então, o resultado é 2. Pronto, então acabamos de calcular a derivada no ponto 3. Ok? O resultado é 2. Eli, vamos ver se a gente aprendeu? Então, vamos fazer mais um exemplo. Vamos lá. Calculemos agora a derivada de x2 menos 3x mais 4 no ponto x0 igual a 6. Vamos lá? Passo a passo de novo. Olha. Primeiro passo, vamos observar a fórmula. A fórmula é limite de x tendendo a x0 de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Vamos lá? Substituir o ponto na fórmula. O ponto é o x0 igual a 6. Então, olha o que nós vamos ter. F' de x é f de x menos f de 6 dividido por x menos 6. Tá? Marquei aí em vermelho para lembrar que o ponto é 6. Qual que é o terceiro passo? Nós vamos calcular esse f de 6. Olha aí, calcular f no ponto. Quanto que é f de 6? Nós vamos lá na função x2, x ao quadrado, menos 3x mais 4, e substituir por 6. Olha, f de 6 é igual a 6 ao quadrado, 36. Menos 3 vezes 6, 18, mais 4. Deu 22. Ok, calculamos o f de 6. Então é o seguinte, pessoal, nós já temos agora o f de x, que é a função x2 menos 3x mais 4, e temos o f de 6. Então agora nós podemos escrever o limite. Olha só. Limite de x tendendo a 6, de x2 menos 3x mais 4, menos o f de 6, que dá menos, então, 22, dividido por x menos 6. Antes de calcularmos o limite, vamos fazer aquela continha ali, olha, mais 4 menos 22. Então, nós vamos ter, na verdade, que calcular esse limite. Limite de x ao quadrado, menos 3x, 4 menos 22, menos 18, dividido por x menos 6. Pronto. O próximo passo é calcular o limite. Vamos lá? Calcular o limite. Então, nós vamos ter limite de x ao quadrado, menos 3x menos 18, dividido por x menos 6. Vamos lá?
temos um caso de indeterminação, então vamos fatorar. E agora, dessa vez, eu não vou fatorar passo a passo, tá ok? Ao fatorar, você deve chegar nesse resultado aí, ó. Vai ficar x menos 6 vezes x mais 3. Então, vamos reescrever o limite, ó. x2 menos 3x menos 18 pode ser escrito como x menos 6 vezes x mais 3. Nós vamos cortar x mais 6 com x mais... Perdão, nós vamos cortar x menos 6 com x menos 6, restou x mais 3. Então, é limite de x tendendo a 6 de x mais 3. Ora, basta substituir, então, o x por 6. 6 mais 3 é igual a 9. Está aí a resposta, a derivada é igual a 9. Ok? E para finalizar, uma atividade para fixação. Calcular a derivada de 2x ao cubo mais x ao quadrado no ponto x é igual a 1. Vamos lá? Observar na fórmula de novo, né? Vamos substituir o ponto na fórmula. O ponto é x0 igual a 1. Então, o que nós vamos ter? Limite de x tendendo a 1, de f de x menos o f de 1, dividido por x menos 1. Calcular o f no ponto. Então, basta substituir o 1, que é o x0, lá na fórmula 2x3 mais x ao quadrado. Vamos lá? Ó. 2 vezes 1 ao cubo, mais 1 ao quadrado. Então, é igual a 2 vezes 1 ao cubo dá 2, mais 1 igual a 3. Então, o f de 1 vale 3. Ok? Então, agora nós substituímos o f de x e o f de x0 no limite. Vamos lá? F' de x é igual. Limite de quem? Do f de x, que é 2x ao cubo mais x ao quadrado. Menos o f de 1. O f de 1 é 3. Dividido por x menos 1. Pronto. Agora basta calcular esse limite. Vamos lá? De novo, como sempre, nós vamos ter caso de indeterminação de limite. Porque se eu substituir por 1, vai dar 0 sobre 0. Então, vamos lá. Ao calcular ao fatorar isso aí, nós vamos ter x menos 1, que multiplica 2x ao quadrado mais 3x mais 3. Ok? Então, cuidado que dessa vez eu não fiz o passo a passo a fatoração, porque nós já vimos antes, não é mesmo? Bom, então, reescrevendo o limite, nós teremos x menos 1 vezes 2x ao quadrado mais 3x mais 3, dividido por x menos 1. Cortamos x menos 1 com x menos 1, então ficou para calcular o limite de 2x ao quadrado mais 3x mais 3, com x tendendo a 1. Então, vamos calcular, basta substituir o x por 1. 2 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, mais 3. Então, é 2 mais 3 mais 3, que é igual a 8. Ok? É isso aí. A fonte que nós utilizamos hoje foi o livro Luiz, Murakami e Machado, esse Fundamentos de Matemática Elementar 8. Ok? É isso. Muito obrigado e até a próxima.